Olá pessoal, vamos dar início a mais um episódio do nosso Ozoncast. Eu sou Victoria Mais, assessora científica da Filozon, e hoje eu estou aqui com dois convidados super especiais para conversar sobre um tema diferente, que é de novas tecnologias e ferramentas complementares no ensino odontológico. Para conversar conosco, eu convidei aqui o Dr. Felipe Moreira, ele que tem um histórico muito legal, uma história bem interessante para compartilhar conosco. Ele é CEO da Integral Health Educ, empresa voltada para empreendedorismo nas áreas da saúde, educação e habilidades afins. E é especializado em gestão, então tem uma experiência muito vasta aí para compartilhar conosco. E também estou aqui com o Dr. Marcelo Oliva, que é especialista em harmonização orofacial, pós-graduado em restaurações estéticas e também tem uma experiência bem legal aí com o ozônio, vai trazer um case muito interessante para compartilhar de necrose, de intercorrência, que é um resultado do que a gente vem implementando lá dentro da escola, né, de ensino odontológico, que a gente estabeleceu essa parceria, certo? Então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado. E para a gente começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Pode começar pelo Felipe. Qual que é a tua história dentro desse cenário da odontologia, de gestão? Como é que você começou? Olha, Vitória, primeiro obrigado pelo convite de estar aqui presente. É uma honra muito grande, até pela excelência que é a Filozon. Então, me senti muito feliz de estar aqui hoje. A minha história é muito particular realmente, né? Uma das pessoas se surpreendem muito. Eu sou piloto de caça da Força Aérea Brasileira por mais de 32 anos. Agora eu estou na reserva, mas é uma carreira que eu sou apaixonado, que marcou toda a minha trajetória até chegar aqui. E isso fez com que tudo que eu passei dentro do meu primeiro momento profissional, principalmente quando a gente vê uma sociedade hoje tão carente com relação a valores, vários valores foram trabalhados ali dentro, que proporcionaram eu chegar até um auge da minha carreira operacional, que foi estar voando caças de alta performance, sozinho, com alto nível de compromisso e de risco, mas que isso foram forjados baseado principalmente em muita dedicação, muita disciplina, muito estudo e muitos valores que talvez a gente vá falar um pouco sobre isso, né? Valores que a própria Filozon cultiva hoje, com a excelência da sua entrega, por exemplo, era um valor que é muito importante para a entrega que a gente fazia ali, de fazer tudo com maior dedicação possível, com esmero possível. E passada essa primeira fase, que me deu muitas experiências, não só operacionais, mas também ligadas à gestão, que hoje é a minha área de atuação e especialização, eu consegui conciliar, isso é muito natural e transparente dentro da Força Aérea, é que isso é pouco conhecido, enquanto cada profissional se desenvolve na área operacional, ele também se desenvolve na área administrativa. E o meu caso foi uma carreira construída dentro da gestão e da logística de suporte aos caças da Força Aérea Brasileira. Isso me proporcionou várias experiências com o mercado de defesa, que é altamente exigente, com valores também agregados muito altos, e também com experiências no exterior. Eu tive a oportunidade de ser vice-diretor do programa AMX, que é um caça binacional construído pelo Brasil e pela Itália, que me proporcionou morar na Itália por quase 3 anos, interagindo com a Força Aérea Italiana, com as empresas do mercado europeu, e isso também, com muita responsabilidade, agregou muito valor na minha carreira. Na minha volta ao Brasil, passei ainda por mais 4 anos ainda dedicados à Força Aérea, muito na área de ensino, que eu trabalhei na Universidade da Força Aérea, na Escola de Comando do Estado-Maior, e me despertou também um olhar para quanto importante é a área educacional. E quando terminou esse ciclo, conjuntamente eu conheci a minha esposa, a doutora Cláudia Braga, que é apaixonada pela Filozon, pelos produtos e o que a ozonoterapia é capaz de fazer, e que culminou com a nossa super parceria. E a gente se conheceu, uma história que fica para outro podcast, mas que fez com que eu me aproximasse da odontologia. E depois que nós estávamos juntos, decidimos ter uma escola vocacionada para especializações para odontologia.
Daí veio o Marcelo, que está aqui companheiro de podcast. Muitas histórias a gente tem para contar, mas aí eu vou deixar o Marcelo se apresentar. Opa, então vai lá, Marcelo. Então, eu sou formado em odontologia já há bastante tempo. A minha experiência primeira foi como periodontista e atuo como periodontista até hoje. Faço bastante odontologia intraoral ainda, mas a harmonização ela sempre foi uma paixão, assim, uma coisa que eu namorava, mas eu ficava de longe até que eu conheci a Cláudia, esposa do Felipe, e a gente começou um relacionamento eu perguntava muito, queria saber muita informação, ainda estava naquela fase da regulamentação, se podia, se não podia, e a Claudinha me chamava e eu vou, e aí surgiu o momento de entrar na especialização, na primeira turma do IOA Rio, do qual hoje eu estou como professor, e tenho muito orgulho. O Felipe é um grande gestor lá pra gente, é um apaixonado pela escola. E a Cláudia, você conhece ela, é aquela mãe, aquela pessoa que agrega. E é encantador porque é uma harmonização baseada em realidade, em tratamento. Ela foge um pouco dessa harmonização que é deslumbre, que a gente tem visto muito. Que a gente tem visto muito acontecer, que me assusta um pouco. Então, o que me conecta muito a Cláudia é essa questão realmente de saúde, de cuidado. E vocês vão ver no caso, conversa com o nosso propósito também. Que conversa com o nosso propósito, que tem tudo a ver com o propósito da Filozon, da marca, da ZonCare. Então, eu acho que eu me encaixei nesse universo por causa disso, porque realmente é uma proposta de um tratamento, é de saúde, né? Não é uma coisa banal. Certo. Eu acho que isso faz total diferença, porque as parcerias elas só dão certo quando a gente tem o mesmo idioma, o mesmo propósito. Senão não chega, cada um está falando uma linguagem, ninguém chega no lugar. Senão está falando uma linguagem diferente, não chega. E olha como é legal, né? Você estava falando que a gente resolveu empreender, mas os valores e os propósitos, eles são muito importantes. Sim. E é isso que nos aproxima de pessoas do bem, como o Marcelo, que nos aproxima com empresas sérias como a Filozon e a linha da ZonCare, e a gente vê como isso se torna fluido e fácil, porque a base é muito importante, dos princípios, dos conceitos, dos valores. Mesmo idioma, né? Mesmo idioma. Lá em Minas a gente fala que boi preto cheira boi preto. É isso. Sou mineiro. Certo. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre o ensino odontológico no Brasil. Como que é esse mercado atualmente? Olha, o mercado odontológico está em amplo crescimento, isso é comprovado pelos indicadores financeiros e também sociais. A odontologia brasileira é reconhecida internacionalmente pela qualidade dos profissionais que são formados no Brasil. Com essa minha experiência, inclusive, que eu morei na Europa, eu pude comprovar na prática a excelência da formação dos profissionais da área da odontologia brasileira e da entrega que eles proporcionam aos pacientes. Na Europa, por exemplo, a prática só é proporcionada uma formação numa fase muito final dos seus respectivos cursos, por regras particulares de cada país ou de cada comunidade. Funciona diferente? Funciona diferente. Não estou aqui colocando em xeque que é melhor ou pior, o que é certo ou errado. É só o fato que está como hoje é. E a nossa odontologia é muito bem regulada pelos conselhos regionais e federais, e a gente procurou olhar e ver e seguir esses princípios. E buscar, já que a Cláudia é dentista e eu tenho esse viés do empreendedorismo carregado pela questão tecnológica que nós vamos falar hoje, que sempre me acompanhou na minha carreira. Sim. Naturalmente, a aviação ela está sempre presente com a tecnologia, elas são indissociáveis, né? Eu falei, a gente tem que empreender na área que a Cláudia é especialista, a gente vai falar muito dela aqui hoje, né, Marcelo? E aí, finalmente, a gente teve a iniciativa de ter a escola. Quando a gente buscou isso e inaugurou, a gente entendia que o princípio principal era ter uma entrega tecnológica alinhada com os respectivos conselhos, né? No caso da odontologia com o Conselho Federal, e fazer com que a gente fosse diferenciado. A gente não queria ser mais uma escola. Sim.
Entendeu? Então, e aí a gente analisamos o mercado, vimos o amplo crescimento e a carência desse mercado, principalmente na especialização para aquele profissional que acabou de se formar, né? Por outros motivos, a própria formação básica que o Marcelo recebeu, que já foi uma geração muito melhor no sentido do conteúdo técnico e prático que ele recebeu, hoje sofre um pouco com isso. E a especialização hoje virou um critério obrigatório para você praticar com segurança. Sim. E a partir daí a gente viu todo esse potencial e, alinhado com o nosso propósito, a gente conseguiu nascer com uma escola de pós-graduação para odontologia voltada para o público do Rio de Janeiro, onde a gente está sediado na Barra da Tijuca, e com várias tecnologias embarcadas. Pouco tempo depois, a gente chega até a Filoson e a Ozoncare, que o Marcelo é o nosso professor. Embaixador. É o nosso professor, é o guarda-chuva de toda a linha, não só da Ozoncare, mas os tratamentos ligados ao ozônio, todas as especialidades da odontologia, está no guarda-chuva dele. Isso para a gente dá uma segurança muito grande. Pode estar com você lá na sede da empresa, receber todo o treinamento, eu agradeço, foi maravilhoso. Imagina. E a gente tem um mundo para crescer. Sim. E é legal a gente destacar que nós tivemos um dos primeiros contatos efetivos que a gente teve com, né, o Felipe, com o Marcelo, com a Cláudia, foi aqui no CIOSP. Exatamente. Então, a feira do CIOSP, ela traz muitas oportunidades de a gente conhecer pessoas novas e justamente a gente se uniu por conta desse interesse comum em tecnologia, né? Vocês estão buscando algo tecnológico. Hoje a gente sabe que o ozônio não é uma técnica recente, é uma técnica já de mais de 100 anos, só que a tecnologia que a gente emprega hoje nos geradores é uma tecnologia de ponta. A gente tem, por exemplo, o Dental, que é um equipamento, é o único equipamento do mundo que oferece toda essa tecnologia agregada. Então, com certeza, né, assim como a Filoson, vocês têm outras empresas também que buscam isso para entregar o melhor para os pacientes, o melhor para os profissionais. Sim. Perfeito. Isso a gente foi vendo que a odontologia está ficando cada vez mais exigente. Sim. E a tecnologia é um caminho sem volta. E a gente começou a olhar 360 graus. Hoje, dentro da escola, a gente tem inteligência artificial para pré-diagnóstico. Legal. Que ajuda muito o aluno a ele escolher o caminho que ele vai decidir. Mas baseado numa panorâmica que é colocado dentro da inteligência artificial, a gente já consegue pré-diagnosticar. Isso foi trazido também de uma outra parceria com a Dio Intelligence, que está lá com a gente. Muito obrigado, o pessoal da Dio está aqui nos ouvindo, com certeza. E aí é o primeiro passo, e depois dali a gente foi vendo, nossa, eu preciso ter um bom scanner, eu preciso ter bons produtos com certificações na área da harmonização orofacial, e a gente procura olhar isso com cuidado. Chegamos à Filoson, aqui no CIOSP do ano passado. Sim. E a gente viu que a gente não poderia ficar sem isso na escola. E quando teve a habilitação dos nossos professores lá, aí foi um deslumbramento de todas as áreas. Né? E eu fiz questão de assistir lá quietinho, cuidando de que tudo desse certo para acontecer, mas eu amo aprender, isso é fundamental. E vi o quanto foi assertivo a gente trazer vocês e da parte de vocês de entender que era uma parceria super em crescimento, construtivo, e tudo faz muito sentido. Certo. E a gente vê que o mercado odontológico ele vem mudando bastante, né? Sim. A gente vê que tem fases das especialidades, uma época uma especialidade está mais em alta, tem mais procura. O que vocês podem me dizer? O que é a especialidade do momento? O que está em alta? O que o povo está buscando dentro dessa área de pós-graduação em odonto? O Marcelo foi nosso aluno, hoje ele é nosso professor. Ele nos procurou por causa da harmonização orofacial, que realmente viveu um boom aí nos últimos 4 anos, especialmente quando se tornou uma especialidade 100% reconhecida pelo conselho, pelas comunidades, totalmente regulada, uma harmonização orofacial baseada em ciência, que a gente pratica na escola. O Marcelo falou muito bem da introdução dele, que foi o que conectou ele com a gente, né? Mas a odontologia clássica, vamos dizer assim, especialmente intraoral, ainda é muito forte. Sim. Nos surpreendeu, agora um case nosso, quando a gente inaugurou, a nossa primeira turma que fechou foi de endodontia. Olha só. Que era uma especialidade que a gente falava assim, será? E aí fechou antes da harmonização orofacial.
nós temos um time muito forte de docente. O Dr. Edson Jorge é o nosso coordenador, capitaneou esse projeto, embarcou na nossa proposta e foi nossa primeira especialidade que fechou. E estamos indo para a turma 4 de endodontia. A implantodontia, muito forte, a gente está com o Dr. Marcos Mota coordenando, com apoio também da indústria, com muita tecnologia embarcada, de escaneamentos, fluxo digital, tomógrafo. E isso proporciona para o nosso paciente fazer uma odontologia ali internamente 360 graus, sem precisar nem mesmo ter que sair da escola para fazer exames fora para trazer um retorno para o dentista, né, para o cirurgião dentista. E a gente está buscando também isso que é fundamental, que eu acho que conecta tudo, Vitória, uma odontologia integrada. Sim. Que é o próximo passo que a gente quer dar de uma forma muito contundente com a harmonização dentro da escola. A gente quer que a harmonização se integre com a periodontia da doutora Alexandra, que está lá com a gente, com as outras áreas, finalizar um caso de estética com laminados e fazer toda a parte facial e entregar um tratamento completo para o paciente e eu acho que é nessa harmonização baseada em ciência, integrada com as demais áreas da odontologia, que é o futuro. A gente acredita nisso. Né? Sim. Né, Marcelo? Sim, eu acho que é isso aí que ele falou. Eu acho que é integração mesmo. Eu acho que é olhar a necessidade do paciente como um todo, né? A gente não tem como olhar só um rosto, a gente não tem como olhar só a parte intraoral. A gente sabe que muitos resultados estéticos na harmonização, elas dependem, por exemplo, de uma boa dimensão vertical. Sim, fundamental. Não tem como atingir E aí você cai nisso. na prótese e tudo está muito linkado. Eu acho que é exatamente isso que o Felipe falou. E a gente já falou isso brevemente, mas na visão de vocês, qual a importância de investir em novas tecnologias e ferramentas complementares no ensino odontológico? Total, 100%. Né? Então, assim, vou dar alguns exemplos que a gente já tem de investimentos que nós fizemos, como o fluxo digital. Hoje o paciente, ele chega na escola, todos os nossos pacientes passam por uma primeira panorâmica, que é uma coisa já consagrada há muitos anos na odontologia, mas hoje ela está integrada com uma inteligência artificial. Sim. E isso, a inteligência já entrega para o aluno toda uma sugestão do tratamento. Faça uma cirurgia periodontal, depois faça a correção e correções de próteses, depois até chegar nos casos mais complexos. Então, a inteligência artificial já está presente hoje lá dentro com a gente, nessa parceria que eu citei ainda há pouco, com a Dio Intelligence. Depois a gente trouxe os equipamentos, né, que a gente está aqui no CIOSP e cada ano que a gente vem aqui, mais tecnologias estão presentes. É um caminho sem volta. Sim. Então a gente, por exemplo, com a Filoson, os geradores que a gente teve contato de vocês lá na nossa habilitação, que a gente, na nossa parceria, conseguimos habilitar quase todos o nosso corpo docente. Foi sensacional e eles puderam lidar com várias possibilidades que a tecnologia do ozônio está trazendo. Principalmente na fase pós-operatória, de recuperação de caso, né? Então, assim, a gente está muito satisfeito com isso e sabe que é um caminho sem volta, Vitória. Sim. É olhar para frente e ter a mente aberta, pensar fora da caixa, porque, e eu posso falar com bastante propriedade, né? Hoje a gente usa determinadas coisas nas nossas rotinas, mas se você for ver a origem de certas tecnologias, nasceram do ônibus espacial, que levou o homem para a Lua, no ônibus espacial, e fazer viagens que ele poderia ir e voltar. E essas tecnologias foram trazidas para o nosso dia a dia. A gente está aqui cercado por 3 câmeras de mais alta tecnologia. As lentes equiparam lentes, no primeiro momento, satélite. Hoje estão em câmeras miniaturizadas. Isso leva, por exemplo, para microscopia. Sim. A endodontia lá já tem microscopia, ela não é feita mais sem isso. Nem tem como, né? Não tem como mais, Depois que a gente acessa todas essas ferramentas, a gente não consegue mais voltar para a odontologia. O resultado é outro. Lá anterior. E é uma questão até que a gente conversou com outro convidado aqui, ele teve uma fala que eu achei muito legal, que ele falou assim, a ideia é que o ozônio, daqui a pouco, sei lá, tomografia,
outras tecnologias, elas não se tornem mais algo extra. Ela é algo fundamental, assim como você tem um ultrassom para fazer uma profilaxia, você tem, né, uma seringa tríplice ali, você tem que ter um gerador de ozônio, você tem que ter, né, outras ferramentas, porque a odontologia vai evoluindo e o profissional tem que evoluir também. Com certeza. Eu vou além do que você está falando. Na tua aula, que você me deu aula de especialização, né, no final já da especialização, que foi o meu maior contato com a ozonoterapia, eu me arrisco a dizer que eu discordo quando vocês falam que a ozonoterapia ela é uma terapia coadjuvante, complementar. Na verdade, a gente observa que ela é fundamental e que se a odontologia conseguisse abraçar e entender isso, porque a diferença que a gente obtém, o resultado, é muito significativo. Vocês vão ver no caso que eu vou mostrar aqui agora, foi feito sem ozônio, foi feito com ozônio e assim, eu e a Cláudia, a gente ficou realmente assim impressionado com o resultado que a gente conseguiu. Então assim, eu discordo de vocês quando vocês falam que é complementar. Não, ela tá ali. Imprescindível. Ela é imprescindível, ela é básica. Ela é básica para você entregar um resultado realmente, entendeu? Sim. E na opinião de vocês, essas práticas integrativas e complementares são um campo em ascensão, certo? Sim. Qual a perspectiva que tem isso? A tendência é só aumentar, certo? Como eu falei ainda há pouco, é um caminho sem volta. A tecnologia hoje, eu estava assistindo recentemente uma entrevista do filósofo italiano Domenico De Masi, que faleceu inclusive há pouco tempo, onde ele mostra quão desafiador será a escolha das profissões no futuro, porque todas as profissões terão a tecnologia presentes. Sim. Então elas vão modificar a atual estrutura das profissões. Não que vai deixar de existir o dentista ou o médico, falando da área da saúde em si, mas é uma área que hoje, há pouco tempo atrás, se achava que seria a última a ser atingida pelos benefícios e talvez pensando que não poderia ser substituído a figura do ser humano, mas muitas atividades hoje elas já podem ser feitas com recurso tecnológico, com a supervisão do ser humano e até à distância. Cirurgias guiadas na casa da implantodontia, que elimina, por exemplo, o erro humano e você está colocando o implante com um ângulo correto. Sim. Né? Então, o paciente passou por uma tomografia, passou por um escaneamento, foi gerado um guia perfeito para ele poder fazer aquela implantodontia sem erro. Isso pode, até um outro debate, gerar uma discussão de qual nível vai ser dos profissionais. Ele talvez tenha um nível um pouco menor, mas eu discordo. Eu acho que até de novo pela minha profissão, aqueles pilotos que tiveram uma origem de uma formação mais rudimentar, com menos tecnologia, tiveram muito mais facilidade a embarcar nas tecnologias. Então aquele profissional que tiver essa consciência e se dedicar na fase, principalmente da graduação e pós-graduação, profundamente, ele vai se destacar no mercado com o uso da tecnologia. Uhum. Ele vai ser aquele profissional que vai se diferenciar. Agora, se o profissional se acomodar, porque a tecnologia vai me entregar isso já, ele não vai conseguir acompanhar o que a tecnologia vai disponibilizar para ele. E ele vai ficar fora do mercado. Sim, importante ter essa base anterior, né? Sim. É isso que você está falando. A ter essa tecnologia base sem o profissional sólida, também não adianta. porque a tecnologia sozinha não faz nada. Sim. Verdade. E, Marcelo, conta um pouquinho para nós. A gente fez lá a habilitação para o pessoal, né, os professores, o corpo docente. A gente sempre bate muito nessa tecla que a nossa ideia é que a gente tenha o gerador na clínica para que os profissionais utilizem. Sim. Né? E quem mais dissemina o conhecimento é o professor. Sim. Então, o professor ele tem que comprar ideia, ele tem Sim. que entender a mecanização, ele tem que entender quão fundamental é aquilo para abraçar aquilo e colocar na prática. E Sim. como é que está sendo isso lá no IOA? A aceitação está sendo boa. Eu conversei muito com o pessoal da periodontia, que eu acredito muito, né? Minha formação primeira. Eu acredito muito nos resultados. A harmonização, que a gente está lá pilotando, eu e a doutora Cláudia. A pessoal da endodontia. O pessoal da cirurgia também já abraçou a causa e está usando bastante a água ozonizada.
E os assim, o pessoal gosta. A inserção do ozônio trouxe um diferencial, eu acho que para o próprio aluno também é um benefício a mais, é algo que ele pode ter contato, que na minha época de graduação eu não tive contato. Sim. E a ozonioterapia, como você mesmo falou anteriormente, ela não é algo novo, ela é muito, muito antiga. E por que eu não pude ter a oportunidade de ter contato? Mas lá na escola, o pessoal que já está fazendo a pós-graduação e já está começando nas especialidades, eles já estão conseguindo ter esse contato. Quando eu fiz periodontia, eu não ouvi falar em ozonioterapia. Você falava sobre. O meu papel lá é o seguinte, chegaram para mim assim, pô, e agora que a gente teve essa parceria, temos um gerador de ozônio dentro da clínica, né? Isso. Livre para utilização. Ah, nós vamos cobrar. Eu falei, não. Aí, como assim, Felipe? Não vamos cobrar do paciente, até porque a gente tem uma política de escola, o nosso negócio é o aluno. É o aluno sai de lá com a formação mais completa, tecnológica possível. E o paciente satisfeito. Então, é claro que a gente buscou ter o gerador lá dentro para dar um algo mais incentivando principalmente isso que o Marcelo falou, do ozônio ser considerado básico, ser usado sempre. Então a gente está muito feliz com isso, mas é um processo é uma curva. A gente tem que colocar isso como que é uma coisa que eu trabalho dentro das nossas empresas, que é a cultura organizacional. Aquilo tem que ser uma cultura. Sim. A pessoa, o novo aluno da próxima turma, agora a gente está indo para a turma 12 de harmonização. Em 2 anos, ele vai chegar lá e vai falar assim, mas aqui tem gerador, mas todo mundo usa, ele vai que usar. Sim. É uma coisa que está todo dia. É orgânico. Sim, um protocolo, né? E a gente está começando a pegar casos, o Marcelo está acompanhando isso, de um paciente que foi tratado com ozônio e ele volta pedindo. É o que a gente mais observa. Ele volta pedindo. Isso é muito casos legal. de paralisia facial. Sim, que são casos de difícil resolução. Complexos, né? Muito complexos. E é tão legal porque quando a gente fez a turma da habilitação, teve alguns professores, principalmente os professores mais antigos. Que teve um professor que estava lá sentado lá atrás. Acho que de endodontia. Não, é o professor, desculpa, é o professor da cirurgia oral menor. Cirurgia? Sim, é o ele doutor falou, Sérgio. Ele veio até me dar um receoso. retorno. Não chegou no intervalo da manhã, ele já falou assim, Vitória, eu tava incrédulo. Eu vim porque o Felipe insistiu Eu vim porque o Felipe pediu para eu vir. Mas eu já entendi a mensagem. Isso aí. Eu preciso saber mais disso. Eu preciso na conhecer. Prática também, nós tivemos alguns pacientes com dor orofacial. Eu lembro pacientes dele. com DTM. E a resolução é muito rápida, né? E eles ficaram impressionados. Então, a ideia é trazer realmente esse encantamento, né? Sim. Não só para os alunos, para os professores, para todo mundo, e se beneficiar dessa prática. Sem dúvida. Apresentar, e o Marcelo né? tem os casos, né? Ele tem um caso agora eu muito tô legal curioso. para mostrar Vamos lá, aqui conosco. Marcelo, mostra aí Vamos pra passar? gente. Pode passar. Posso tá passar? aqui, Então, essa paciente é a Mônica. Ela tinha 27 anos na época, né? E ela foi fazer um preenchimento labial. Uma paciente que, durante a infância, ela teve uma cirurgia de lábio leporino. E o incômodo dela, que ela me relatou, é que ela ficava incomodada com a aparência do lábio dela. E ela queria melhorar com o preenchimento. Ela recorreu a um profissional, fez o preenchimento e ela, dias depois em casa, ela detectou sozinha o processo de necrose. E foi um pouco complicado a história dela, ela inclusive mandou um relato que eu pedi a ela. Eu nem modifiquei o relato, deixei no original, porque o relato eu fiquei bastante impressionado, fiquei bastante emocionado, porque ela foi procurar a ajuda do profissional que fez e o profissional não deu o devido feedback que ela merecia como paciente, e ele como profissional e ela como paciente. Ele não deu esse retorno a ela. E ela em casa, sozinha, ela foi detectando, recorreu à pesquisa de internet e conseguiu entender o que estava acontecendo com ela. No relato, eu falo aqui rapidamente, ela recorreu à pomada, colagenase, ela procurou antibiótico porque ela viu que estava acontecendo um caso de necrose. E ela ficou angustiada em casa, sozinha, sofrendo, depois conseguiu fazer aplicação de laser, conversando com essa
menina da aplicação de laser, com essa profissional indicou o IOA, falou sobre a gente, e quando foi em maio, 5 de 2022, ela apareceu na escola e o quadro dela não era esse aí foi depois que ela fez uma cirurgia de comissura, mas ela apareceu já com o resultado, com a cicatriz, com muita fibrose, e aí a Cláudia rapidamente abraçou o caso e a gente começou a tratar ali. Nessa época eu não estava acompanhando o caso, mas foi proposto a intradermoterapia com agregado plaquetário, mas o agregado plaquetário sozinho ainda. A gente acho que ainda estava começando aí o namoro com a Filozon e com a ozonioterapia, a gente não tinha o equipamento, e foi feito porque a grande questão era como é que a gente conseguia melhorar aquele tecido, melhorar aquela fibrose. Você sabe que a fibrose é extremamente dura. A paciente estava com um pouco de dificuldade, inclusive, de falar e sorrir, porque a necrose afetou a parte da comissura, e a gente foi tratando, foi feito descolamento, depois foi aplicado skin booster, até que em 11 de 2022 foi feita essa incisão com a equipe de cirurgia, que era para dar um conforto melhor, para ela abrir melhor a boca, e a coisa foi caminhando. O grande questionamento era a questão da fibrose, que a gente queria resolver, porque o intuito da Cláudia era realmente remover aquela fibrose para depois fazer algum tipo de preenchimento para melhorar a aparência do tecido, né? E devolver a questão, o conforto estético à paciente. Para vocês terem uma ideia, essa paciente ainda hoje, ela se locomove, ela anda de máscara. Ela chega no instituto de máscara e sai no instituto ainda de máscara, porque ela ainda comentou comigo que ela ainda não tem segurança para andar sem máscara. Então a gente ficou bem comovido com isso. E aí fizemos a aplicação de Triancil para remoção do nódulo. Melhorou, mas não melhorou. Cláudia fez o skin booster. Depois a gente fez em 2 momentos o preenchimento com ácido hialurônico, em 7 de 2023 e em 9 de 2023. Mas não estava ficando como a Cláudia queria. E aí, quando foi em 11 de 2023, ela apareceu para ser atendida, eu estava encaminhando ela na clínica, aí a Claudinha sentou, aí falou assim, o que a gente faz? Eu falei assim, Claudinha, a gente tinha acabado de ter o contato com a habilitação em ozônio, eu falei assim, eu tinha acabado de chegar de Balneário lá na visita com vocês, e aí eu falei assim, Claudinha, vamos fazer o agregado, mas vamos fazer ele ozonizado. É o momento agora. Ela falou assim, é isso. E aí ficou super empolgada, a gente ficou, e ela falou assim, vamos lá, conhece bem. Vamos aplicar a hialuronidase, vamos tirar esse ácido hialurônico que está ali, que não está legal, o formato não está bacana, e vamos começar a fazer isso. Em 11 de 2023 a gente aplicou a hialuronidase para remoção do ácido hialurônico, para ganhar espaço, para aí sim depois pensar no preenchimento. E aí em 12 de 2023 a gente fez o ultrassom para ver se ainda tinha algum resquício ainda de ácido hialurônico, e fizemos a primeira aplicação do IPRF ozonizado com essa concentração. Só um parêntese, né? Desculpa, não sou especialista, mas a tecnologia de novo do ultrassom. Do ultrassom guiado. Do ultrassom, que é isso, a gente tá com esse olhar 360 graus. É muito importante. É importante, você trabalha... Mesmo assim, você prevenir para uma outra complicação, uma outra intercorrência. E aí a gente fez a primeira aplicação aqui durante, e essas 2 fotografias, o pós fica um pouco, o pós imediato fica um pouco inchadinho, fica um pouco vermelho a aplicação, óbvio, mas ela não relatou dor, a gente foi acompanhando, e para nossa grande surpresa e para nossa felicidade, em 11 de 2024 ela veio para a segunda aplicação. Na primeira aplicação nós tivemos muita dificuldade de passar a cânula. A região de fibrose era muito dura, você sabe como é passar uma cânula. Sim. E não teria porquê essa fibrose toda se não tivesse essa questão envolvida ali no lábio, mas quando foi nessa segunda aplicação ela já chegou e a cânula deslizou. E eu falei, Cláudia, corre aqui para ver. E a gente ficou realmente muito eufórico, a gente ficou impressionado, porque você vê assim, real, né? É no tato, na mão, o que a gente tinha conseguido com a paciente. E o pós-operatório muito tranquilo, contato direto com ela através do WhatsApp, o pós-operatório muito tranquilo, sem dor, e a aparência tanto externa quanto a aparência interna do tecido, a gente observou uma melhora grande em 2 aplicações. Então isso deixa a gente
bastante feliz, ela está muito agradecida e a gente está, o caso, como eu disse, ele está em andamento ainda, a gente quer documentar isso, mas assim, a alegria que traz, você tá vendo realmente ali a tecnologia e você tá vendo o resultado e é muito especial. É um caso muito bacana que eu fico assim, muito orgulhoso de ter conseguido ter contato ali com a Cláudia e a gente fica empolgado com o resultado, é muito bom. E eu vejo esse bate-papo nosso, assim, como as coisas vão se encaixando naturalmente. Quando eu falo, né, da importância de ter o profissional dedicado, estudioso e poder ele estar pronto e saber que a tecnologia está ali, mas ele precisa juntar todo o que ele se preparou para essas tecnologias que vem, cada vez vai vir mais, e aí sim ele poder fazer a escolha dele e poder aplicar. Mais para frente, usando essa mesma paciente, tenho certeza que o Marcelo vai chegar, bom, agora você vai usar o ZonCare. Exatamente, já usamos. Agora qual? Isso. Ele tem que estudar muito para saber os recursos. É a tecnologia que a Filozon colocou nos seus produtos. Entrega. Está lá dentro, mas sem o profissional preparado, sem a indústria cada vez mais trazendo, preparando os profissionais. Eu acho que é isso. Então, para mim também dá muito orgulho de ver. Dá muito orgulho, é muito bacana. Porque ver assim, que a gente está ali nos bastidores e querendo que a gente tenha profissionais bem preparados, a estrutura funcionando e poder ver um caso desse dá muito orgulho. E aí volta numa outra coisa ainda mais basilar que eu falei no comecinho, que é a questão dos princípios, dos valores que estão tão abandonados e nas nossas estruturas do nosso grupo da Integral Health, isso pra gente é básico. Sim, parte dali. A Claudinha, eu trouxe até uma frase aqui que a gente... Isso é o 8 dias, é um pouco antes, é um pouco depois dessa segunda aplicação, né? Já veio. E olha, você já observa, é notório, a paciente está super feliz. Legal demais. E melhorou muito. E isso aqui eu acho que é o valor que a nossa professora... Não vi os slides, tá? Tô vendo agora. Tá vendo agora. A nossa professora Juliana Bendayan, que é da toxina, nossa parceira lá, ela bota isso em aula e eu acho que é muito sobre isso, né? É o respeito ao paciente, é o carinho, é a ética, e eu acho que o IOA, o Felipe, a Cláudia, eu acho que tem esse compromisso com esse carinho, né? Quando você está tocando uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana, né? Se você ter essa empatia, porque a saúde não é só... Aliás, não é só não, ela não é comércio, né? Não é. A saúde é algo maior. Eu acho que a gente precisa dessas parcerias para a gente direcionar isso, que eu acho que isso é um valor fundamental. Eu acho isso. E aí que a nossa parceria casa, porque a gente precisa do profissional, esse profissional diferenciado. Eu gosto de falar que o ozônio não é para todo profissional, não é para todo dentista, é para o dentista que quer se diferenciar, é para o dentista que quer entregar o melhor resultado para os seus pacientes, né? Levar o melhor para a sua prática clínica. Total. Aquele dentista que está só visando lucro, não é o dentista Não que é vai pra estar ele. interessado no gerador de ozônio, num laser, Não, qualquer não é para ele. ferramenta. É verdade. Totalmente. Foi nesse momento que eu, sabendo que há sim resistências com relação a até mesmo a tecnologias, tá? As pessoas gostam muito de, às vezes, colocar uma foto e tal, mas depois pendura o jaleco em cima do microscópio. E não usa, tá? O microscópio com a plenitude que ele pode usar. E eu não queria de forma nenhuma que colocasse um jaleco em cima do gerador de ozônio. Sim. Então eu falei, primeiro que eu falei, é uma tecnologia que a gente vai usar. A gente Como? vai usar. Gratuitamente. Para os pacientes é gratuito. Está ali, está dentro da clínica, todo mundo pode ir lá e pegar. Cria-se uma cultura organizacional. Depois a gente pensa que ela possa ser também benéfico financeiramente e é super benéfico. Sim. É Claro. saudável. Sim, né? sim. De uma maneira ética, como foi falado aqui. Exatamente. Então foi assim que a gente está construindo isso, está um caminho muito legal. Muito. Gente, para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma dica para o pessoal que está assistindo ali em casa. O profissional que quer se diferenciar hoje no mercado, o que ele deve fazer? Então, vai você primeiro. Olha, olhando aqui bem para vocês, né? Eu acho que respeita o seu momento.
Se você está na graduação, se dedique ao máximo à sua graduação, né? Recentemente, foi até no mês de finados, numa missa que eu fui assistir de finados, teve uma homilia do padre no dia que me marcou muito, que ele fez várias conexões e falava sobre isso. Se conecte com o seu momento é hoje. Então se dedique hoje no que você está fazendo. Você está fazendo uma graduação, a tecnologia ainda não chegou na sua mão como você está querendo. Se dedique aos livros, se debruce em cima deles, estude, dê o seu melhor, seja um destaque ali agora. Espere chegar o seu momento da sua pós. Chegou na sua pós, se dedique na sua pós. E o seu consultório será um resultado dessa sua trajetória. Então, isso é uma lei da vida que ela é inquebrável. Você vai plantar, você vai colher. E parece simples, mas não é. Então, é um exercício diário de disciplina, um exercício diário de foco, é um exercício diário de estar se dedicando no seu momento atual. É a dica que eu queria dar. E eu acho que eu posso ser, de certa maneira, uma referência das coisas que eu alcancei hoje. Eu tenho certeza que os meus resultados foram frutos da minha dedicação em um determinado momento, que muitas vezes é muito difícil. Você não tem, às vezes, todos os recursos, você não tem a estrutura que você queria, o conforto que você teria, mas essa é uma fórmula indelével que vai te levar ao sucesso. É fazer o melhor com o que você tem. O que você tem. E é isso. E aí eu passo a bola para o Marcelo. Eu acho que é isso, mas é isso. Eu acho que é respeitar a curva, eu acho que é fazer o melhor com o que você tem. E eu acho que, só complementando o que o Felipe falou muito bem, eu acho que é você ampliar teus horizontes, né? Se dá a oportunidade de conhecer. Você não negar num primeiro momento, ozonoterapia, essa besteira, quantos casos científicos, não. É escutar, presta atenção, lê, aprende. Investiga, aprende. É tão interessante você se conectar, você aprender coisas novas, tem novas possibilidades, né? Eu acho que é isso, acho que o conselho é esse, é sair da caixinha e ampliar o teu horizonte para as novas possibilidades, porque eu acho que o futuro, eu acho que hoje em tudo, para a nossa sociedade, para o mundo, é você agregar o que é bom dali, o que é bom daqui, o que é bom dali, vai pegando, vai juntando e junta que vai dar um resultado bacana. Com certeza. Você tem que pegar o melhor dos mundos, né? Sim. Não ficar restrito só aquilo ali. Eu acho que é isso. Felipe e Marcelo, muito obrigada pela participação de vocês. Em nome da Filozon, eu agradeço vocês aceitarem o convite, estarem aqui conosco em São Paulo, né? Sei que vocês se deslocaram para outras coisas também, mas aproveitaram o momento para estar aqui conosco no estande da Filozon. E que a nossa parceria renda muito mais frutos, né? Eu tenho certeza que vai avançar muito mais, a gente vai conseguir conquistar muitas outras pessoas, atingir, né? Levar o benefício do ozônio para mais pessoas. É isso aí, com certeza. Certo? Pelo convite. Você quer deixar algum recado para o pessoal que quer conhecer a escola? Onde é que eles acessam? Sim, olha, deixar para vocês aqui o convite, estando no Rio de Janeiro. A gente tem duas escolas, uma especializada em treinamento em cadáveres frescos, o ITC do Rio de Janeiro, e outra especializada em pós-graduação em odontologia, o IOA do Rio de Janeiro, ambas na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, e todas embarcadas em tecnologias, ambas as escolas, ambas com parcerias com a Filozon, né, e com os recursos que elas trouxeram para a gente, passando pelo Rio de Janeiro, ou se você já está lá, vai poder ter a oportunidade de ter contato com todas essas tecnologias e com muita ética e respeitando a curva de aprendizado que cada um tem. Então fica aqui o meu convite. Obrigado, tá, Vitória? Muito bom. Ótimo. Então é isso, ficamos aqui com mais um episódio do Ozoncast. Continue nos acompanhando no nosso canal do YouTube e também em nossas redes sociais. É isso e tchau, tchau. Tchau, tchau.